Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao GTI. Eu sou o professor Elianai, estamos na disciplina Tecnologias Emergentes e hoje falaremos sobre os serviços da cloud. Hoje falaremos sobre computador sem servidor e outros temas. Vamos lá? Então, hoje falaremos como estamos vendo aqui, computação sem servidor, o IaaS, o PaaS e o SaaS. Vamos abordar sobre estes temas. Vamos lá. Então, há esses 4 itens, né? Tipos de serviços de nuvem, vamos dizer assim, né? Então, dentro da computação sem nuvem, né, além de outros vários exemplos, temos o serverless, né? O IaaS, o PaaS e o SaaS. Bom, então o que vem a ser o serverless? Então, pessoal, serverless por si só, então, é a arquitetura de sistema que não envolve servidores, né? Então, ele não tem ali servidores locais, vamos dizer assim, para dentro da aplicação. Então, sem máquinas virtuais, no caso, sem provisionamento ou gerenciamento, né? Então, ele não tem toda essa infraestrutura de gerenciamento ou provisionamento, tá? Bom, eles são desenvolvidos sobre o aplicativo que está sendo executado, né? Então, a gente imagina um exemplo qualquer aí, onde você consegue colocar um código, uma aplicação em cima do próprio sistema, da própria infraestrutura. Então, a presença dele é abstraída do servidor ou o operador do aplicativo, né? Então, ele, de certa forma, ele é realmente como um item abstrato, né? Bom, então este nome é usado por quê, né? Porque ele não é necessário você comprar, né, nenhum tipo de infra para essa aplicação. Você não precisa de licenças, não precisa de outros sistemas que em outros momentos seriam importantes e interessantes. Você não precisa alugar também, né, locar consumo, locar o quanto que você utiliza de conteúdo, além também de provisionar servidores ou máquinas, não é essa necessidade. Por quê? Obviamente tudo fica na nuvem, né? Então essa é uma das características aqui do serverless. Então, obviamente, o usuário vai fazer o quê? Ele vai pagar exatamente pelo que ele consumir, né? Ele não precisa comprar antecipado um pacote grande de gigas a ser utilizados, de processamentos, de utilizadores, assim por diante, né? Além disso, não pela capacidade disponível, né? Então ele não paga também pelo que o serviço pode disponibilizar para ele, independente se o serviço for disponibilizar 1 giga ou 100 teras, né? A capacidade do sistema 1000 teras e assim por diante. O cliente não vai pagar por isso, ele vai pagar exatamente pelo que ele consumir. Então, isso é escalar em relação ao nível de utilização, né? Então, nós temos alguns exemplos aí, temos a AWS, temos também a Microsoft Azure, que é dos produtos, né, vamos dizer assim, da Microsoft, e da Google tem a Cloud, né, Google Cloud, que é uma dos produtos que são mais comuns, vamos dizer assim, são mais vistos, tá? Bom, quais são as vantagens, então, pessoal, desse computação sem servidor, no caso serverless? Custo é muito baixo, porque você vai utilizar somente realmente pelo que você vai utilizar, vai consumir. O tempo, né? Ou seja, não precisa de uma configuração, não precisa de uma adequação. E aí, por causa disso, você tem uma certa velocidade de acesso imediato, vamos dizer assim. E também por questão de acordo com a demanda, né? Então, você acaba utilizando aquilo ali rápido, de forma instantânea e objetiva. Então, seu tempo de pré-configuração ele é bem baixo. Além da produtividade, né? Por ele ser rápido e simples, né? Ele simplifica também, ele tem características que simplificam o desenvolvimento, tá? Existe uma estrutura já que concebe os tipos de linguagem. Bom, quais que são as desvantagens, então? Problemas com APIs de terceiros, né? Ou seja, ele vai ter dificuldade de algumas comunicações, né, com algum tipo de linguagem, de alguma rotina que não está prevista, que não tem a mesma construção ou a mesma linha de raciocínio, né?
E o que vem a ser esse API, né? O Application Programming Interface. Falta de ferramentas operacionais. Então, por ele ser uma estrutura bem aberta e genérica, vamos dizer assim, ele acaba não tendo um recurso muito fechado, né, para poder gerar ali opções para você fazer aquela operação ali, né, operacionalizar. Além disso, né, ele tem por detrás dele, apesar de ser genérico, por detrás dele é bem complexa a arquitetura ali por trás dele, né, toda a construção, né, da arquitetura que ele é embutido ali. E teste de aplicação ou implementação acaba sendo de certa forma, complexo e difícil, né? Ele é de fácil acesso, esse tipo de solução, mas quando você entra dentro da inteligência dele, ele acaba sendo algo mais complexo e difícil. Bom, vamos para o próximo, né? O que vem a ser o IaaS? Né? Então, é Infrastructure as a Service, né? Ou seja, a infraestrutura como um serviço. Então, como que funciona esse tipo de serviço na nuvem, né? Então, você contrata a capacidade do hardware que corresponde a quê? Ao que você precisa. Se você precisa de memória, se você precisa de armazenamento e se você precisa de processamento, ou os três, né? Então, você vai contratando conforme a sua necessidade de infraestrutura. Bom, outros tipos de contratações, né, que também tem servidores, roteadores, outros tipos de hacks, né, e outras demandas. As vantagens desse item que a gente pode enxergar é o quê? Ele tem uma certa, né, uma certa escalabilidade. Além disso, a cobrança pelo que você utiliza, né, pelo que você contrata, é pela quantidade de servidores utilizados. Então, você contrata uma gama de servidores, né, uma quantidade X de servidores para atender a sua operação. Então, você vai pagar por aquilo. Além disso, dos dados armazenados ou trafegados, né, e também né, fornecimento é feito por uma das redes de servidores virtuais. Então, você tem um local, uma instituição, né, você tem uma disponibilidade de alguma empresa, ou pode ser de várias empresas, dependendo da forma como você concatenar isso aí, que você vai fazer isso com base em alguns servidores, né? Em servidores diversos. Bom, ele é recomendado para pequenas e médias empresas, né? Por quê? Porque, de certa forma, muitas vezes a empresa está num ritmo de crescimento que ela não tem condições, vamos dizer assim, de comprar uma quantidade limitada de servidores, por exemplo, sendo que a resposta que ela precisa é muito rápida pelo nível de crescimento dela, né? Então, empresas de pequeno e médio porte, quando estão em plena ascensão, em pleno crescimento, muitas vezes precisam de ter uma certa volatilidade, né, para poder absorver esse crescimento rápido, né, vamos dizer assim, né, por causa dessas demandas voláteis. Bom, quais que vêm a ser as desvantagens para o IaaS, né? Não recomendado por operações que necessitam de limite de desempenho ou restrição a partir de algum tipo de legislação, né? Vamos supor que algum tipo de órgão, algum tipo de prestação de serviço precisa ser vinculado a algum tipo de quantidade de disponibilidade, né, de infraestrutura. Muitas das vezes isso pode ser, se for vinculado a algum tipo de norma, pode ser algum impeditivo. E aí também a questão do desempenho, igual a gente falou, né? Das vezes, quando você precisa limitar muito o desempenho de uma operação, ele não é tão interessante. Beleza, e o que vem a ser o PaaS, né? É o Platform as a Service, né? Plataforma como serviço. Então, a principal característica é a personalização, né? A customização do que sua empresa realmente tem como objetivo realizar ou então encaixar, adequar, né? Então, a disponibilidade dos recursos são para o completo desenvolvimento. Então, para a diversa gama de características de serviços, de aplicações que a sua empresa precisa, ele, de certa forma, vai oferecer
uma grande gama, né? Uma gama enorme ali de recursos, né? Então, para um completo desenvolvimento. Então, a plataforma tem como funcionalidade. Então, você pode ali, né? Te oferece criação, te oferece hospedagem, além do mais, que é bastante interessante, né? A sua própria gestão, né? Te oferece gestão de todo esse item. E é muito interessante, né? Quando você tem um sistema que te permite não somente você gerir, como também auxiliar na gestão, né? Para você realmente conseguir entender como que anda os números, né? Daquela aplicação que está sendo utilizada, né? Daquele serviço que está sendo consumido, utilizado. Bom, quais que são as vantagens na visão para o cliente, né? A equipe de desenvolvimento fica responsável pela programação do software, né? Então, isso fica tudo por questão do cliente e, como a gente disse anteriormente, é pela questão da customização, né? Então, você realmente consegue ali aplicar diversas das suas personalizações nesse item. Para o fornecedor, gerenciamento, manutenção e atualização, né? No caso, para o recurso que o fornecedor vem oferecer para o próprio cliente. Então, o desenvolvimento é todo por conta do cliente e as várias ferramentas de desenvolvimento oferecidas na própria plataforma, né? E o bacana é que qualquer tipo de atualização ela vem automática, vamos dizer assim, qualquer atualização ela consegue subir para todos os níveis. Desvantagens, né? Necessidade da vinculação com outro tipo de software não é mais indicada, né? Não é a mais indicada. Então, muitas das vezes, quando você tem operações feitas em softwares distintos, essa conversa, essa integração, ela nem sempre é tão amigável, né? Então, migrar de um fornecedor para outro pode ter essa dificuldade. Então, se você está utilizando esse tipo de serviço, né, o PaaS, está usando esse serviço num fornecedor X e por diversos fatores de contrato, de preço, enfim, legislação, você precisa migrar do A para o B. Se os dois não tiver compatibilidade de como foi arquitetado toda aquela infraestrutura ali por baixo ali, você provavelmente vai ter algum tipo de problema. Beleza. E aí? O que vem a ser o SaaS, né? Ou Software as a Service, né? Software como um serviço. Então, acesso a software sem a necessidade de comprar licença, né? Esse é o mais interessante, né? Muitas vezes você usa, no passado, né, você tinha diversas soluções oferecidas que a empresa disponibilizava, às vezes até conseguir disponibilizar para algum tipo de teste, mas para você usufruir você precisava comprar a licença, uma licença normalmente caríssima, né, naquela época, né? Hoje, com essa disponibilidade, você tem acesso a grande parte dos mesmos recursos de quem comprava na época, né? E você pode utilizar grande parte desses recursos sem necessariamente ter toda a questão da licença a ser adquirida, né? Exemplos aqui, o próprio Cloud Computing, né? Então, em alguns casos, com recursos limitados. Como você pode usufruir do que a plataforma te oferece, né? Do que o software te oferece. De certa forma, sem utilização de licença, sem precisar comprar, existem, claro, algumas restrições, né? Então, ele é recomendado para pequenas empresas que não podem ter custos extras com licenças, né? Empresas que estão iniciando, empresas que talvez nem necessariamente estejam iniciando, mas que já estão no mercado há algum tempo, mas que elas preferem manter aquele nível de serviço a ser prestado e que ele não tem neste momento uma previsibilidade de aumento de receita, né? Ou então uma elevação de captura de novos clientes e ele precisa manter o custo baixo, vamos dizer assim, ele é bem interessante para essas aplicações, né? Outra coisa também, trabalhos com curto período de duração, né? Então, de baixíssimo intervalo de duração. Além disso, necessidade de acesso remoto. Então, gestão de redes sociais é um exemplo, né? Você pode utilizar esse tipo de serviço para que você possa conseguir fazer uma atividade, né? Então, o software como serviço se aplica. Exemplo, né, você tem o OneDrive, o Google Drive, Dropbox e outros tipos de
de aplicações. E o bacana é que você consegue ter diversas pessoas em diversas localidades, né? Muitas das vezes utilizando o mesmo arquivo em tempo real, tempo instantâneo. Né? Então a plataforma, né, o software, ele vai permitir, essa solução, né, o SaaS, vai permitir que você consiga interagir com outros fornecedores, outros clientes, outros equipes de trabalho, né, outros servidores do seu trabalho, para que vocês interajam no mesmo arquivo, na mesma base, para que aquilo tenha um maior desenvolvimento, maior velocidade, né, de operação. Vantagens. Obviamente, né, a escalabilidade e a praticidade, a isenção de custo, né, ou seja, a gratuidade. Muitas vezes você consegue utilizar grande parte dos recursos sem necessariamente ter que adquirir o combo, né, o serviço completo. Né. Vamos dar um exemplo aqui, você tem serviços da Google que até 15 GB você consegue utilizar sem nenhum custo. A partir dali, você precisa utilizar, né, comprar a faixa premium, por exemplo. Né. E aí você consegue até mesmo utilizar mais recursos, no caso, quando a empresa te oferece, né, alguns casos como a parte de você fazer teste durante 90 dias para verificar se realmente aquela condição, aquela operação te atende. Né? Se não te atender, você no 30º dia, você não renova aquele pacote. Né? E aí trabalhos simultâneos no mesmo arquivo. Né? Isso talvez seja o diferencial mais interessante que tenha. Muitas das vezes, em um passado não tão longínquo, né? Você precisava esperar alguém fazer a atualização no documento para você dar sequência e assim por diante. Aqui você tem diversas pessoas trabalhando no mesmo arquivo, fazendo com que você tenha maior produtividade e acelerar prazo de entrega, acelerar as diversas situações que esse arquivo, né, que esse projeto precisa. Qual que é a desvantagem, né? De certa forma, há algum tipo de lentidão, né? Então há um processamento não muito rápido, e a regulamentação contrária à hospedagem de dados externos. Né? Então, ali, de certa forma, existe alguns tipos de restrições que é importante salientar, né, a pessoa observar quanto a este item. Bom, o que nós vimos aqui hoje, então, pessoal? Vimos que o SAS, né, o IaaS e o PaaS, né, assim como a computação em nuvem, são substitutos, né, para a infraestrutura tradicional. Então, nós tínhamos uma infraestrutura tradicional e esses itens aqui vieram para realmente trazer maior produtividade, maior eficiência, por que não conforto, né? E assim por diante. Outro ponto, né, das vantagens, né, sem necessidade de pagamento de licenciamentos, em grande parte deles. Além disso, também paga-se essencialmente pelo volume de utilização. Então, são outros tipos de fatores, né, de benefícios e vantagens que esses tipos de aplicação, né, de solução têm. Além disso, a responsabilidade, né, a responsabilidade por manter os serviços funcionando não é necessariamente do provedor. Né? Então, é outro benefício interessante que isso tem. Bom, o que nós vamos falar na próxima aula, pessoal? Nós vamos começar a falar sobre blockchain, tá? O que vem a ser blockchain, ok? Bom, eu aguardo você na próxima aula. Convido você a revisitar esse vídeo, caso tenha alguma dúvida. Convido você a revisitar a apostila para algum tipo de revisão extra, tá bom? Então, até a próxima aula. Um forte abraço. Tchau, tchau.